Daniel Júnior já revelou, depois do último jogo, o desejo dele de continuar no Cruzeiro. Contudo, a gente sabe que as negociações não estão fáceis. Hoje, um jogador do Sub-20 do Cruzeiro publicou uma foto em que o Daniel participava de um treino do time Sub-20 do Cruzeiro. E o Daniel foi rebaixado ao time Sub-20 em função dessas negociações complicadas. Qual que é o panorama dessas tratativas? Vocês têm expectativa de assinar uma renovação nos próximos dias? Realmente está difícil? Enfim, o que você pode dizer pra gente? Olha, uma das maiores mudanças que a gente fez, né, no início, né, na chegada aqui no Cruzeiro, foi acabar com esse aspecto de subir e descer, principalmente quando a gente fala de categoria sub-20 profissional. A maior mudança foi quando a gente trouxe o sub-20 para a Toca 2. Todas as rotinas hoje do sub-20 acontecem na Toca 2 e quase que de maneira concomitante com o profissional. Então o processo de tirar um jogador do sub-20 para o profissional e tirar do profissional para o sub-20, isso acontece diariamente. Diariamente. Posso te falar aí diversos casos de atletas que jogaram como titular na equipe profissional um dia e no dia seguinte estavam participando de um treino no sub-20, porque é assim que se faz transição de jovens talentos. Né? Às vezes a gente tem a expectativa de que a gente vai tirar um jogador do sub-20, vai colocar ele no profissional e ele vai virar. Não, no Cruzeiro a gente espera que esse atleta ele vai se adaptando aos poucos à rotina, ele vai assimilando o treino do Seabra, que é o treinador do 20, quanto do Pesolano, e isso vai fazendo com que na hora que ele for entrar no jogo e começar a entrar no jogo, isso fique muito mais suave, muito mais tranquilo, e essa transição não seja tão dolorida para o jogador. Com relação à renovação de contrato, tem algumas que são mais rápidas, tem algumas que são mais lentas, né? A gente já vem tocando algumas aí desde o início da gestão, até porque muitos contratos, quando a gente olha, estavam no final, né? O caso do Daniel é um pouco mais tranquilo porque não é um contrato que está acabando, né? O clube está querendo valorizar o jogador, né? Está fazendo uma proposta de valorização e dentro de um plano de progressão de carreira para ele. Né? Então a ideia não é sair do 0 para o 100, né? Mas mostrar não só para o Daniel, mas também para todos os atletas que estão saindo do sub-20 que existe um plano de progressão e conforme ele vai jogando, vai tomando um lugar de protagonista na equipe principal, ele vai conseguir ser remunerado por isso. Né? Então a gente remunera pelo desempenho e não antes dele. Isso é importante também. Mas então ele não. Eu quero entender se ele pode voltar a jogar com o Pesolano antes de renovar. Isso não vai acontecer. Não, isso vai depender muito da análise que a gente vem fazendo com todos os jogadores do Sub-20. Né? Alguns a gente vem avaliando no desempenho do profissional que às vezes não estão 100% prontos para já assumir uma posição de maneira definitiva. Essa é a análise do Daniel, por exemplo? Não especificamente. Aí, se eu ficar falando de caso a caso aqui, a gente vai ter que listar Joseph, Mitkov, Vitinho, Paulo, Everton, Kaique, todos que já Mas neste momento, só quem vai descer para o Sub-20 é só o Daniel, neste momento, ou não? Não, o Marcelinho ele foi titular do último jogo e ele tem completado alguns treinos do Sub-20. Por isso que eu vou falar, se eu for ficar falando de caso a caso, a gente não vai terminar nunca, né? Agora, no caso do Daniel, vocês não temem, já que o contrato dele é longo, é um pouco longo, né? Mas o Cruzeiro está tentando antecipar um novo modelo de contrato. Mas você não teme que possa acontecer com ele também o que aconteceu com o Vitor Roque, já que o salário dele não é, na folha hoje, um salário dos mais altos e isso torna a multa dele mais baixa? Eu acho que toda multa, todo contrato tem sua multa. Né? E se os clubes ou qualquer outro ente de mercado entender que deve pagar a multa, isso acontece, faz parte do contrato. Né? A gente nunca é refém de um contrato. Né? Os contratos existem e aí a gente coloca as metas e as possibilidades, inclusive melhorias salariais, para que esses contratos sejam melhorados. É uma escolha do atleta e do seu staff aceitar ou não o que o clube está propondo, né? Nunca é uma imposição. Inclusive, a gente sempre gosta de sentar com todas as partes e demonstrar que isso é uma construção em conjunto. Né? E aí vai do staff, vai das pessoas que estão fazendo parte da carreira do atleta escolher isso ou não. Isso não depende do Cruzeiro. A gente tenta apresentar o que, primeiro, faz sentido e tem lógica, e segundo, o que a gente consegue pagar. Né? Eu não posso ser injusto com todos os outros atletas que estão no mesmo processo de transição
que hoje o clube mudou completamente a sua política e vem procurando dar oportunidade para os atletas que estão subindo do 20 para o profissional. Para a gente fechar o assunto, Daniel, eu conversei com o empresário dele há cerca de 10 dias, 9 dias. Ele me disse que estava nas mãos do Cruzeiro essa renovação. Está de fato nas mãos do Cruzeiro ou está na mão do Daniel essa renovação? Nessa troca de propostas, de contrapropostas, está na mão de quem? Não, numa negociação nunca está na mão de ninguém, né? Você apresenta uma proposta, apresenta uma contraproposta, depois o clube faz outra. Neste momento tá dependendo de algum sim de lá ou de cá? Não, a gente fez um debate inicial em que o clube apresentou a sua proposta e o atleta apresentou o que ele gostaria de receber através do seu staff, né? O Cruzeiro também já apresentou numa segunda rodada aí, um plano um pouco diferente, que não contempla necessariamente aumento de salário, mas só alguma inversão das lógicas aí com relação ao plano de carreira que está sendo proposto. Isso, inclusive, foi apresentado. Mas vai do staff, do atleta, verificar se faz sentido para ele em termos de planejamento de carreira, né? Eu não posso, infelizmente, eu não posso tomar essa decisão por eles. Eu penso que dentro de uma organização e planejamento de carreira, para um atleta jovem, o importante agora é jogar, né? É estar integrado na equipe profissional e aproveitar essa oportunidade que hoje o Cruzeiro está apresentando, não só em termos de poder jogar um Campeonato Brasileiro da Série B, mas também está incluído num processo de altíssimo nível que hoje o Paulo Pesolano está controlando, está comandando, né? O nível do treino, o nível de exigência, o nível de cobrança, para um atleta de 30 anos já está fazendo ele evoluir. Imagina para um atleta de 20.